O Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido, tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Boa noite, queridos amigos ouvintes que nos acompanham no Evangelho no Lar da Rádio Fraternal. Estamos muito felizes porque hoje é o primeiro Evangelho de 2021. E neste momento, nós renovamos os nossos sentimentos de esperança, de otimismo e de fé. Esperança por dias melhores, sempre melhores. Esperança por dias em que poderemos nos encontrar e nos abraçar e que as coisas irão voltar ao normal. Esperança por dias em que iremos conseguir superar todas as nossas dificuldades. E a prática do Evangelho no lar, o falar, o estudar, a tentativa de vivenciar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nos apoia, nos suporta, para que possamos seguir e ir em frente, sempre em frente. E nós sabemos que Deus, o nosso Pai, é a solução para tudo, é o remédio para todas as nossas dores. E que só chegamos ao nosso Pai por Jesus Cristo, que é o nosso caminho, que é o nosso Mestre e é o caminho para chegarmos lá. Então vamos seguir firmes na prática do Evangelho no Lar durante todo o ano. Vamos fazer disso um compromisso para que possamos iluminar o nosso lar e a nós mesmos e aos nossos entes queridos. Bom, o texto que nós vamos desenvolver hoje no Evangelho no Lar está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26, provas voluntárias e verdadeiro cilício. Para quem quiser acompanhar a leitura, pode ir abrindo o seu Evangelho e que logo nós faremos essa leitura e vamos desenvolver o texto. O roteiro, se você deseja conhecer o roteiro para fazer o Evangelho no Lar, para a prática deste Evangelho, é só entrar no nosso site, fraternal.net.br e clicar em Evangelho no Lar. Lá você vai ver o roteiro detalhado sobre a prática do Evangelho no Lar. Então, nós vamos começar. Nós começamos com a prece inicial, que será feita pelas crianças e depois pelo Jefferson. A leitura será feita pelo Ricardo. Depois nós abrimos os comentários, fazemos os comentários, que são as reflexões sobre o texto. Cada um que desejar pode comentar. Após os comentários, nós faremos as vibrações que a Patrícia irá fazer e depois a prece final que a Kátia irá realizar. Então, vamos iniciar o Evangelho no Lar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, neste clima que nos invade a alma, neste dia de Reis, que possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que Ele possa enviar até nós os seus mensageiros para nos auxiliar nesse trabalho de Evangelho no Lar que realizamos
aqui na rádio, com o objetivo de levar até todos que estão ouvindo a mensagem do Cristo. Que possamos difundir cada vez mais essa mensagem de amor e de redenção. Que possamos, nesse ano que se inicia, renovar os nossos sentimentos, renovar nossas ações, renovarmos nosso espírito, promovendo uma reforma íntima tão importante e necessária em nossa vida. E através da oração de Francisco de Assis, nós pedimos que nos oriente, que possamos conduzir o Evangelho hoje da melhor forma possível. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, tradução de José Herculano Pires. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Provas voluntárias e verdadeiro cilício. Um anjo guardião, Paris, 1863, item 26. Perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem se espetou num espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, é um grande mérito, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. Não, quando eles só têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele nos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo, é infligir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debitá-lo sem necessidade
é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusais. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições, pelas consequências inevitáveis. Bem outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós, que deixais vossos tocadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tende nisso vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecarão o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo, para evitar suas seduções, e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas? Pois que fugis da luta e deserdais do combate? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio, insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mas mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Texto forte e, como todos os outros, muito belo. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, o nosso cilício, todos nós. Mas Deus nos deu a inteligência para que possamos buscar a nossa melhora, para que possamos trabalhar, para que possamos erguer as mangas e procurar realmente melhorar a nossa vida, de alguma forma. Existem cilícios maiores e outros menores, mas todos temos. O que temos que fazer é isso, é lutar para nos melhorar, para melhorar a nossa vida, seja ela qual for. E quando acharmos que não estamos conseguindo, que tenhamos fé e que saibamos aguardar, continuemos o trabalho e saibamos aguardar com resignação, não no conformismo e não na lamentação, porque Deus nos dá as provas como oportunidades para que possamos aprender algo que ainda não aprendemos. E se, além de trabalhar pela nossa melhora, pela melhora de nossas vidas, se conseguirmos olhar para o nosso próximo e deixar até o nosso sofrimento um pouco de lado e nos preocupar com o sofrimento do próximo, quão iluminado nós seremos, quantos méritos nós teremos, porque é muito fácil nos conformarmos ou só trabalharmos pela nossa melhoria. Como é bonito quando alguém, apesar do seu sofrimento, olha para o próximo, um próximo que até sofre mais que nós, e estende os braços. Nós tivemos alguns exemplos conhecidos e temos exemplos anônimos de pessoas que fizeram ou fazem esse trabalho de amparo. Chico Xavier tinha muitos problemas,
mas ele nunca deixou de entregar o seu coração, o seu espírito para o bem do próximo. Temos também Irmã Dulce, temos Madre Teresa de Calcutá. São pessoas mais evoluídas, bem evoluídas, mas existem os anônimos. Que bonito que é quando podemos deixar o nosso sofrimento de lado e buscar estender os nossos braços para o próximo. Aí, essa será a prova voluntária. A prova voluntária bem vista aos olhos de Deus. Os comentários estão abertos. Não é o pior do que o próximo, aquele que mora na rua. Tem, porque assim, eu não sou adulta, mas eu também tenho os meus problemas, né? Aí tem adulto que tem problema, aí fica chegando no trabalho, passa na rua, vê aquela pessoa passando por aquele sofrimento horrível. Aí eu, pelo menos, se eu pudesse, né, eu pegaria, quando eu passasse na rua e entrasse, deixasse meus problemas de lado e entrar no corpo da pessoa e sentir o sofrimento que ela está sentindo. Os problemas são sérios, porque assim, ela não tem um cobertor, ela não tem uma cama para dormir, ela só tem um short rasgado. E assim, se eu pudesse, eu daria pelo menos uma calça ou uma blusa, um cobertor, um travesseiro para ele ficar lá. Mas como não é caso de criança, eu levaria para um orfanato. Se existisse um orfanato para adultos, eu levava, mas não existe, infelizmente. Então, pelo menos a gente tem que pensar ao próximo e ver que aquele problema é pior que o nosso. Assim, se você usa a sua inteligência que Deus te deu para o mal, assim, tipo, pra roubar um banco, fazer essas coisas, Deus não gosta disso, porque você tá usando sua inteligência pro mal. Mas já, se você vai lá, tá passando numa rua, aí vê lá um mendigo, chega lá, fala que vem aqui, vamos lá pra minha casa. Aí faz ele tomar um banho, dá uma roupa pra ele, dá um prato de comida pra ele, deixa ele passar a noite lá na sua casa. E, por exemplo, você tem uma empresa, você vai lá, fala assim, vamos lá fazer uma entrevista de emprego, vai lá, aí consegue, aí deixar ele dormir lá até conseguir a sua própria casa, né? Isso, você tá usando a sua inteligência para o bem. E Jesus gosta disso porque você tá fazendo a coisa certa, ajudando o próximo e amando o próximo, como ele ensinou pra gente. O sofrimento é muito sofrido, né? Porque não é pelo nome que você sabe que é sofrido, você sofre. E o sofrimento de outras pessoas pode ser bem maior do que o seu. E tem sofrimento que é tipo assim, você perde casa, perde familiares. Esse é o sofrimento mais... Você pode sentir tristeza. Então, se você vê alguém em sofrimento na rua, tipo, de algum dinheiro, assim, você pode ajudar, né? Você pode, pelo menos, dar alguma comida. Aí ele não vai ficar tão sofrido. Então, sofrimento é uma coisa que todo mundo já teve. Pelo menos, assim, bem calminho. Mas a pessoa sofreu. Jesus foi martirizado fisicamente, foi humilhado, foi pisoteado,
foi esquecido, foi traído. E em nenhum momento ele deixou de amar as pessoas, deixou de acreditar que seria possível um dia se cumprir aquilo que tem que ser cumprido, que é todos compreenderem como chegar ao Pai, né? Infelizmente nós, no decorrer de todos esses anos que se passaram, queremos nos assemelhar algumas vezes às atitudes de Jesus, e muitos povos nós percebemos que eles têm algumas culturas que se martirizam, achando que com isso poderiam se assemelhar, ou pelo menos agradar ao Pai, que enviou o seu Filho e foi martirizado. Então se martirizam o seu próprio corpo para que seja feita como se fosse um presente, por orgulho. Não está trazendo benefício a absolutamente ninguém, nem mesmo a ele. Se nós conseguíssemos seguir o exemplo do texto, se nós pudéssemos nos martirizar de outras formas, recebendo as humilhações e sabendo compreendê-las, sendo mais tolerante com aquilo que nós, infelizmente, às vezes não somos atendidos e entendidos, que a gente pudesse ser mais sensível para com o nosso próximo e não nos queixássemos das coisas que pensasse de nós, que pudéssemos ajudar as pessoas da melhor forma possível. É muito difícil fazer o que o texto propõe, é muito bonito, mas eu acho que é muito difícil ainda, pelo menos para mim é. Você se dedicar a sua vida ao auxílio do próximo, sacrificando o seu corpo, né? É uma coisa assim que é um pouco difícil de a gente ainda compreender e executar. Mas é uma coisa linda, eu acho que isso é realmente o caminho do verdadeiro amor ao próximo. Amar o seu próximo como você ama a si mesmo. E aquele que se martiriza não se ama, porque ele está se martirizando, ele está se judiando do próprio corpo. Então como que ele vai amar o próximo se ele não está nem mesmo se amando? Então a gente precisa realmente começar a pensar espiritualmente mesmo, né? De como a gente poderia se utilizar esse martírio de uma outra forma, engolindo muitas coisas, aceitando aquilo que nós não gostaríamos, mas aceitando, sendo um pouco mais resignados, tolerantes, compreensivos e todas aquelas coisas que a gente sabe que não é fácil, fazer. Mas nós estamos no caminho e fazer o Evangelho nos alerta bastante, porque quando nós lemos isso, e é um texto interessante para começo de ano, é um texto muito bom, porque é uma grande oportunidade de reforma íntima, é uma oportunidade de a gente começar a mudar a nossa forma de pensar e agir através dessas lições de resignação, de humildade. Vamos tentar, vamos conseguir. O silício, no caso, ele é um sinônimo do sofrimento, né? Então, fala-se aqui, né, no autossofrimento, que seria a autoflagelação que algumas culturas realizam, algumas crenças, né? E o Jefferson colocou muito bem que isso realmente não é o verdadeiro silício, né? Não é o verdadeiro sacrifício. Não é aquilo que é proposto nesse texto, né? Que se verifique. Eu acho que estamos vivendo, desde o início dessa pandemia, um momento onde algumas pessoas estão, sim, mostrando qual é o verdadeiro silício. A gente pode lembrar bem dos profissionais de saúde, o quanto eles estão se dedicando ao cuidado com o próximo. Pessoas que estão praticamente deixando as suas vidas de lado, as suas vidas, né, o cuidado de suas famílias, de seus desejos pessoais, para se dedicarem ao próximo. Eu acho que isso trouxe um verdadeiro exemplo do verdadeiro silício.
podemos também lembrar de uma mãe que, ao cuidar de filhos, especialmente uma mãe humilde, com poucas condições, que muitas vezes deixa de cuidar de si em prol dos seus filhos, em prol do cuidado de seus filhos. Deixa de se alimentar, deixa de se vestir, tudo pelo cuidado, pelo amor aos seus filhos. Então eu acho que são alguns exemplos do verdadeiro cilício. Agora a gente também, dentro desse texto, pode lembrar de algumas culturas que também usam de reclusão total, né? Eremitas, né, que vão para lugares ermos e ficam isolados em orações. Será que esse sacrifício é o que é agradável ao Pai? Leva-nos a refletir também, né? Então eu acho que é um texto realmente muito profundo, no sentido de que pensemos nos nossos cilícios, nos nossos sacrifícios, e ele finaliza com um bom exemplo, um exemplo que talvez não seja tão difícil de praticarmos nesse sentido do verdadeiro sacrifício, que é sacrificarmos o nosso orgulho, sacrificarmos o nosso egoísmo, sacrificarmos aquilo que nos melindra às vezes no próximo, nos ofendemos às vezes por tão pouco. Então aceitarmos aquilo como um sacrifício, de encarar como uma prova e sair vitorioso dela, ao não dar a importância desnecessária a essa prova. Boa noite. O texto também fala que salvar aquele que está se afogando, né? Ou seja, Jesus diz: é permitido ao que está se afogando salvar? O que está com o espinho no pé, retirar o espinho, né? Ou seja, nós estamos vivendo no mundo também que as medicações é fato, né? Você está passando por um problema emocional, um problema que está te afligindo, uma aflição, e você pensa logo: isso vai passar, eu vou ao médico, tomo um medicamento, isso é fácil, fato, já melhora. Só que é o seguinte, curou aquilo, a enfermidade foi curada? Porque eu acho assim, o seguinte: nós todos somos sofredores e aflitos, todos nós. E assim, eu acho que podemos melhorarmos um pouquinho no trabalho que possamos fazer conosco mesmo. Ou seja, eu estou sofrendo, eu estou sentindo esse problema. Será que é de outras vidas? Será que eu estou assimilando isso para mim? Também eu acho que isso aí também, que fala muito de sofrer, nós temos que sofrer. E até a gente pensa que os espíritas não tem problema, porque são tão resignados. Não, temos que ter paciência. É a minha humilde opinião. Mas todos nós temos problemas, todos nós. E o pior dos espíritas é que eles não falam. Eles não compartilham. Ou seja, você está compartilhar o que nós estamos passando com o outro, isso é uma forma também de caridade. Mas não lamúria, em depressão, mas leveza. Chegar, meu irmão, é até um fato de confiar, de sentir que aquele próximo é meu irmão. Meu irmão, olha, hoje eu não estou bem, tá. Porque a gente sabemos que tem Deus, que tem um Pai acima de nós. Que esse Pai quer que nós aprendamos aqui na Terra essa escola maravilhosa que Ele nos colocou. Mas eu acho que podemos contar também com o nosso irmão, com o nosso próximo mais próximo. E tirar um pouco dessa nossa aflição, que estamos todos em aflição, estamos todos, isso é fato. E não buscar também a medicação, que é uma forma de aliviar, ou a bebida, ou alguma coisa, e sim na reflexão, na oração, na caridade de estarmos
compartilhando da nossa vida com o outro. Não estou bem, mandar um WhatsApp ou dar uma ligação. Isso é uma forma que Jesus fala do silício, que também é sofrimento, mas também dessa forma de aliviar o sofrimento. Que possamos entender que estamos aqui para aprendermos e para nos ajudar um ao outro. Essa é a minha forma. Obrigada. Só para completar tudo que foi dito, acho que já foi muito bem explicado. Todos nós trazemos aí as nossas provas. E esse trecho, e diante da fala de todos, eu me lembrei de uma historinha. Adoro história, né? Uma historinha que diz assim, que havia uma pessoa que pedia encarecidamente a Deus que aliviasse os seus problemas, as suas dificuldades, né? Que aliviasse o peso da cruz. E Deus, ouvindo isso, claro, porque Deus ouve as nossas preces, todas as preces dirigidas a Deus são atendidas, como devem ser, né? Deus, ouvindo isso, ele pegou, tirou um pedacinho daquela cruz. E aí ele ficou um pouco mais aliviado, né? Foi levando o caminho. É só uma ilustração, viu, gente? Não é uma história verdadeira. E Deus vai lá, corta um pedacinho daquela cruz. E um pouco mais adiante ele continua caminhando e aquela cruz vai novamente pesando, porque é aquela velha história, não é a cruz mais leve, são ombros mais fortes que nós precisamos, né? Mas ainda assim este irmão pede de novo para Deus. Deus alivia o peso da minha cruz, e ele vai lá, corta mais um pedaço. E todos que caminham com ele, caminham levando a cruz do tamanho que tem que ser, né? Mas ele pediu para encurtar, Deus assim fez. Só que aí, de repente, chegam todos a um abismo. Todos que tinham a cruz pesada, que tinham carregado o fardo devido, colocaram a cruz e atravessaram o abismo. Aquele preguiçoso, aquele mais acomodado, que não quis carregar o peso da cruz no caminho, não teve como atravessar. Então vamos pensar, né? Primeiro, pensar seriamente no que estamos pedindo a Deus. Ter a consciência de que todos nós passamos pelo que merecemos. É muito cruel dizer que merecemos o sofrimento. Talvez a palavra mais certa aqui seria: necessitamos do sofrimento para o nosso crescimento, para a nossa melhora, para o nosso progresso espiritual. E é isso que a gente tem que fazer, tem que trabalhar. E nós temos aí mais um ano todinho para fazer isso, né? Então vamos carregar felizes o peso da nossa cruz e crescer sempre. Boa noite, né? Todos nós, como o Enzo também disse, né? Todos nós já sofremos na vida. E pelo menos uma vez todo mundo já sofreu. Porque, ou de vez em quando, é uma coisa que magoa muito, ou é uma perda de uma pessoa, ou de algum animalzinho, sabe? Ou alguma coisa que você não está conseguindo fazer e que você começa a sofrer com isso. Todos nós já sofremos, então. E também, né, como a minha amiga Natália disse, se a gente fosse lá na rua e visse uma pessoa, assim, você tá com um carro e põe aqueles saquinhos lá no seu retrovisor com a bala. Assim, mesmo se eu não quisesse a bala, eu pegaria a bala, porque já pensou? Eu tivesse meus filhos não estariam ali. Aí eu falasse: tá, moço, tô isso, me dá as balas. Aí ele me dava as balas, eu levava para os meus filhos. Assim, eu não penso só em mim. Penso assim, como aquela pessoa que está trabalhando no sol quente, sofrendo por causa do sol quente que bate toda hora nas costas,
na cabeça, pisar no asfalto quente, né? E correr bastante para conseguir pegar os doces quando as pessoas não querem ou quando elas querem, né? Ele pegar o trocado. Então, eu penso nisso. E também fala assim: quando eu tiver meus filhos, toda vez quando acontece isso, eu falo: quando eu tiver meus filhos, eu vou pegar as balas, né? Pode pegar, tipo assim: ele já comeu muita bala. Eu pego, mas guardo pra próxima vez ele pegar, sabe? Então eu penso em todo mundo, porque eu também preciso pensar em mim. Eu não posso pensar, por exemplo, eu não posso pensar só em um e não pensar em mim. Entendeu? Eu tenho que pensar em todos e em mim também. Então nós precisamos olhar o mundo, né? Ver que tem gente precisando de ajuda ao nosso redor e cuidar bastante da minha família, de mim e dos meus amigos e etc. O Evangelho é uma coisa assim interessante, né? Quando a gente lê várias vezes, e é lógico que o Evangelho todo ele tá construído em cima do nosso Mestre Jesus. E Jesus, em nenhum momento na sua passagem, ele deixou transmitir que ele estava ali para sofrer. Na realidade, Jesus sofreu em função da situação que a Terra vivia naquele momento e que não mudou muita coisa, que continuamos vivendo. Se a gente for fazer um paralelo do que era e do que é, muitas coisas ainda continuam. Se é que já muitas não pioraram às vezes também, né? Questão de orgulho, vaidade, egoísmo e tudo mais. Mas Jesus, ele nos deixou exemplos. Ele trabalhou em prol de se dar, de agir. Então, como o texto nos coloca aqui, como foi colocado também, nós não estamos aqui para nos enclausurarmos e nos fecharmos para não cometermos erros. Na realidade, nós estamos aqui para corrigir os nossos erros. Então, nós estamos aqui para corrigir os nossos erros, mas nós estamos aqui também servindo de instrumento de melhoria para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, se nós quisermos, como o texto nos coloca aqui, se nós quisermos um cilício, então que sejamos nós, contra o nosso espírito, contra a nossa alma, não contra o nosso corpo. É contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra o nosso egoísmo. Qual é o maior cilício que pode uma pessoa orgulhosa se ver numa situação de ter que repensar uma atitude ou de pedir uma desculpa? Acho que não existe um cilício maior para uma pessoa que tem essa situação do que você ter que reconhecer um erro, repará-lo perante aquele que você o cometeu, perante aquela pessoa que você ofendeu indevidamente. Não existe maior cilício do que esse. Mas esse é o cilício que nos coloca o texto, que é o que agrada a Deus, nosso Pai. E não nos martirizar, não nos fastigar a nossa carne, porque isso de nada vale. Porque esse corpo, essa matéria não vai, ele fica. Então, que proveito teríamos se aquilo, quando no nosso desencarne, aquilo ali se transforma num nada, e o que segue é o nosso espírito? Então, se nós temos que realmente fazer algo, é fazer algo por nós, espíritos. Aí sim, esse é o que nós temos que pensar. Como as crianças falaram, como todos nós falamos, são exemplos simples, né? Às vezes passa assim, poxa, mas é uma coisa tão simples, mas é um exemplo tão simples. E quanto esses, quando nós passamos na nossa visão de adulto, quantos exemplos nós
Quantas atitudes nós não podemos tomar como adulto do que um exemplo assim como eles colocaram, de você ver uma pessoa debilitada, uma pessoa necessitada. Quantas pessoas estão ao nosso redor clamando por nós uma palavra de ajuda, de auxílio? Quantas pessoas estão ao nosso redor precisando de um conselho, precisando de um conforto, precisando de um abraço? A situação não é para isso, mas aquele abraço de energia, você poder emanar uma energia, sabe, dar aquela coisa boa. Quantas pessoas não nos pedem isso, uma palavra de consolo? Pessoas próximas a nós, nossas famílias que convivem conosco. O texto pede para a gente repensar, e como o Jefferson colocou, nós estamos no começo do ano, vamos repensar, quem sabe a gente consegue fazer desse ano alguma coisa melhor. Chega lá no final, talvez no nosso balanço, né, quando nós fomos parar e pensar o que nós acertamos e erramos, tomara que a balança do acerto esteja bem mais carregada, né? Mais alguém? Todos já comentaram? Então vamos às vibrações. Então vamos, unidos em pensamentos, elevados a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, aos benfeitores espirituais, pedindo que esta luz de amor irradie em todos os lares, envolvendo a cada um de nós, envolvendo todos aqueles que necessitam de amparo, que necessitam da cura do corpo e da alma. Onde houver dor e sofrimento, que haja esta luz presente, envolvendo, amparando, fortalecendo. Que o nosso Mestre amado Jesus esteja conosco no nosso caminhar, nos dando suas mãos firmes de amor, de paz, de equilíbrio, para que possamos vencer toda e qualquer adversidade, todo e qualquer problema. Muito obrigada aos mensageiros do Evangelho que nos acompanham, nos dando condição também de seguir. E convido a todos neste momento que mentalizem aquele que necessita. Mentalize quem está necessitando de amparo e de luz, para que através destas vibrações esses entes queridos, amados, possam receber. Que a tua vontade, Pai, prevaleça. Que a tua vontade nos ampare. E que esta luz siga conosco, hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Sim, sim. Ainda refletindo muito sobre tudo que foi dito aqui hoje, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui nesta prática bendita do Evangelho no Lar. Agradecemos a todos que nos acompanham em toda essa jornada terrena. E com a prece de Cáritas,
faremos a nossa finalização. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Graças a Deus. E assim nós vamos finalizando mais um Evangelho no Lar. Mas antes de finalizar, gostaríamos de anunciar o primeiro sorteado de 2021. Foi o Marcos DDD 32. Parabéns ao Marcos e continuem se inscrevendo. A Rádio Fraternal fica muito feliz em presentear a cada um de vocês. E pedimos também que compartilhem a nossa Rádio Fraternal aos seus amigos. Baixem o aplicativo. Sigam as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, Fraternal Web Rádio. E enviem suas mensagens, sugestões para o nosso WhatsApp, que é o DDD 11, telefone 98365-7672. É muito importante a sua participação. E agradecemos, é isso, gente, agradecemos a companhia de todos vocês. Pedimos a todos para que carreguem Jesus junto no caminhar desse novo ano, junto de cada um. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, gente.